Olá, sétimo ano. Essa aula é de Geografia Regional. Eu queria retomar uma questãozinha da atividade que vocês já fizeram, atividade 4. É a atividade que tem uma figurinha das crianças, figurinha lá da Mafalda, da turma da Mafalda. E nessa atividade está trazendo uma temática muito importante que é sobre a miscigenação étnica. Miscigenação é uma palavra utilizada para significar a mistura dos povos. Então, para quem é meu aluno em geografia geral, né, eu já comentei com vocês sobre a questão da formação do povo brasileiro. Então, são 3 matrizes de formação do povo brasileiro, que seria os colonizadores, os povos europeus, principalmente os portugueses. A outra matriz seria os povos indígenas, que são os povos originários que aqui estavam quando os colonizadores chegaram, e os que foram trazidos à força para trabalhar aqui como mão de obra escrava, né? Que foram vários povos africanos. Então, esses 3 povos, os europeus, os africanos e os indígenas, eles compõem aí a matriz de formação do povo brasileiro. E a mistura deles, a miscigenação deles é o que nos compõe, diversos, plurais e diferentes, né? Olhando para nós, assim, se nós estivermos juntos, aglomerados, que não podemos estar agora fisicamente, mas estando em uma sala de aula, por exemplo, a gente pode perceber essa composição da diferença que temos em nós, na nossa formação. Então, é difícil a gente viajar para outros países e alguém dizer é brasileiro, ele se parece com brasileiro, que o brasileiro é múltiplo, né? Nós somos muito diferentes uns dos outros, então fica um pouco difícil distinguir isso de forma bem rápida, se não ouvirmos a fala, se não conversarmos, né, com a pessoa, com o brasileiro em si. Então, outro elemento muito importante que essa questão traz é da questão do respeito. Às vezes uma brincadeira, piada, né, sobre a diferença do outro, para nós parece que não é nada, mas para a pessoa isso acaba se tornando uma coisa ruim, acaba se tornando um preconceito, né, para ela. Então, a gente dizer que não posso fazer uma piada, né, uma brincadeirinha, mas até que ponto essa brincadeirinha ela é legal pro outro, o outro tá se sentindo confortável com ela. Então, às vezes pode ser uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, mas que é uma coisa problemática, né? Então, eu queria destacar isso, dessa questão que vocês já fizeram lá, e que traz a importância do respeito às diferenças, né? A tradição cultural, os costumes de outros povos, né? A outra questão que já é atividade dessa semana, a questão 5 lá do caderno de atividades complementar, ele traz uma obra de arte, que é essa aqui. Ela está no livro de geografia, na coleção antiga, né, que é Geografia Homem e Espaço, que é esse aqui. Então, aqui tem um recorte, não tá a obra de arte inteira, né, que pode ver que está recortando. Essa obra de arte, ela é muito importante, ela é da artista Tarsila do Amaral, ela é do ano de 1933, ela foi pintada nesse ano, e ela traz um retrato social do momento, né, em que o Brasil estava vivendo, o momento da industrialização, em que também é o momento da migração, né, do chamado êxodo rural, da saída do campo, das pessoas do campo para a cidade em busca de trabalho nessa nova oportunidade que é a indústria, né?
Então a obra de arte traz aqui ao fundo como se fosse a chaminés das fábricas, né? Das indústrias. O nome dessa obra de arte, esqueci de falar, são Operários. Então, além dessa questão da industrialização que ela está retratando, aqui também tem prédios, né? Porque a industrialização, a urbanização, ela traz essa questão das construções, né? De prédios, asfaltos, energia elétrica. Então, todo esse contexto aí acaba estando interligado, né? Com esse momento histórico. E uma questão de se destacar que a questão está trazendo aqui é que a composição da população que é colocada aqui, ela desenha os rostos aqui, trazendo essa questão do que eu estava falando para vocês, a questão da composição étnica das pessoas, né, das diferenças aqui das pessoas. Então ela abarca que mesmo que essa pintura tenha essa questão do rosto das pessoas estarem com semblantes bem parecidos e eles estão todos olhando para a mesma direção, não estão olhando um para o outro, para a mesma direção, que esse semblante cansado, meio triste, né? Mas essa questão da diferença, isso que eu falei para você, do povo brasileiro. Aqui está o povo brasileiro, o povo trabalhador. Então eu posso dizer, o brasileiro é esse, ou o brasileiro é esse, ou esse aqui que é o brasileiro, ou esse. Então o brasileiro ele tem essa diversidade na sua composição étnica, né, que acaba trazendo aí essa diferença. Então, isso no nosso estado também, a gente percebe isso, a miscigenação, como ela é forte aqui no nosso estado, né? Estamos fazendo parte aí, fazendo jus a essa multiplicidade aí étnica da miscigenação do Brasil. A outra questão, a questão 6, está relacionada sobre os processos, fluxos migratórios no Brasil, no tempo de 1950 a 1990, e esses fluxos que existiram, então tem setinhas lá, tem a setinha vermelha e a setinha roxa, que é de 1950 a 1970, que vocês vão perceber que essas setas elas estão para a parte central e norte do Brasil. Então, o que essa migração é uma migração para quê? O que as pessoas que migraram foram em busca? Então, nessa temporada que é colocada aqui, nesse tempo, há vários elementos que podem explicar essa migração. A saída de nordestinos para a parte central do Brasil pode ter a questão da construção de Brasília. Para a parte norte do Brasil pode ter a questão da formação da Zona Franca de Manaus, que é a construção de um polo industrial ali na região norte para desenvolver aquela região. Aí as setinhas lá em roxo, que vocês vão perceber olhando aí o mapa da atividade de vocês lá na página 128, vocês vão perceber que essas setinhas elas estão indo para a parte central, parte do cerrado do Brasil, em busca de quê? Das fronteiras, das chamadas fronteiras agrícolas. O que são as fronteiras agrícolas? É um novo espaço para plantios, produção de grãos. Então, há toda uma política de desenvolvimento para incentivar isso e a saída dos sulistas para essa região para desenvolver esse tipo de atividade de plantios, de monoculturas. E aí, historicamente, até hoje, nós somos aqui na parte central o chamado celeiro aí, né, onde a gente produz essas monoculturas, esses grãos para venda aí, para venda para o mercado externo,
então faz parte da economia do país. Então, o que explica esses fluxos migratórios são esses contextos históricos, né? A construção de Brasília, a formação da Zona Franca de Manaus e o desenvolvimento aí do complexo agrário da parte central do Brasil, da produção de monoculturas, de grãos. Então é isso, pessoal, a aula de hoje era sobre isso. Muito obrigado por quem assistiu, quem ficou até aqui. Até a próxima!